Um vídeo recente chamou muito a minha atenção porque ele tem uma certa importância bíblica, né? No aspecto bíblico escatológico, vamos colocar assim. E como venho fazendo documentários sobre o papel da tecnologia, até vídeos aqui para vocês, né? Sobre o papel da tecnologia no fim dos tempos, esse vídeo me chamou a atenção e eu vim aqui bater um papo rápido com vocês para te passar a informação e chamar você para conhecer e estudar um pouco mais sobre o assunto, não criar falsos alarmismos, né, ou comportamentos ou pensamentos em vocês que são desnecessários, mas que vocês se interem disso. Eu vou colocar aí na tela, rapidamente, né, algumas informações. Eu vou colocar o print e deixo para que a fonte, né, destacada, para que vocês possam pesquisar. Na Albânia, olha que interessante, na Albânia, eles criaram, o governo da Albânia criou o primeiro-ministro. Isso é um fato histórico, é inédito, nunca aconteceu na humanidade, desde a criação da inteligência artificial e desde a evolução da inteligência artificial generativa, os chatbots, os conversacionais e por aí vai. É a primeira vez que isso acontece, está abrindo portas para algo que está por vir. Vamos lá. A Albânia, o governo da Albânia, então não foi uma empresa privada, o governo da Albânia criou um avatar de inteligência artificial e o nomeou, ou a nomeou, porque eles deram o nome de uma mulher, como a primeira ministra anticorrupção do mundo. A primeira ministra da Albânia. Exatamente. Eles deram o nome de Diela. Eu não sei a pronúncia certa na Albânia, tá? Mas o nome é Diela. Diela era conectada à divindade do sol. Então é como se fosse uma deusa no mundo antigo. Ou, alguns falam só de luz. A luz que o sol traz, ou a luz que revela a verdade. Mas na antiguidade, no mundo antigo, nas culturas nórdicas, principalmente nessa região onde está a Albânia hoje, Diela era conectada a uma divindade do sol, adorada, portanto. E muito se fala sobre o aspecto metafísico ou aspecto espiritual da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial está cumprindo um papel para a humanidade na sua busca para a imortalidade, do conhecimento pleno. Vocês vão saber de todas as coisas. Vocês não vão morrer. A mesma proposta da serpente feita a Eva e também ao Adão no Jardim do Éden está sendo feita para a humanidade. O sedutor das nações está seduzindo a humanidade. E lá na Albânia, então, eles criaram a Diela. E os parlamentares da Albânia se revoltaram com este fato. Estou colocando os prints para vocês aí. De ter alguns parlamentares, pela primeira vez no mundo, um fato inédito, de um governo criar um avatar com as roupas características culturais da Albânia e ela aparecer na sessão do parlamento, mas não é um ser humano. Não é uma pessoa com crivos morais, com valores morais e éticos, com traços culturais e espirituais. Estamos falando de uma inteligência artificial que foi criada para melhorar a eficiência governamental e evitar a corrupção. Mas é uma inteligência artificial nomeada. Não é que eles, para poder diminuir a corrupção, criaram uma inteligência artificial ou se utilizaram de mecanismos de tecnologia para frear a corrupção ou diminuir os gastos públicos. Não se trata disso. Estamos falando de um ente público. Estamos falando de uma pessoa nomeada, mas não é uma pessoa. É uma inteligência artificial. Isso me lembra muito do Yuval Harari, o filósofo, né, de Israel, o filósofo que todos chamam de judeu, mas ele não é judeu praticante, ele se diz ateu. E ele diz que o Deus do futuro será a inteligência artificial, que vai reescrever a Bíblia, inclusive reescrever os códigos de ética, as linhas, né, éticas das religiões, e criar uma religião global. Este fato também me lembrou
que o Peter Thiel, ou Peter Thiel, aportuguesando tudo, né? Lembra dele? Pois bem, esse cara, o cara da Palantir, está rodando o mundo falando sobre quem? Sobre o The Antichrist, sobre o anticristo. Falando sobre o papel da inteligência artificial nesse novo mundo. Só que eles estão defendendo a inteligência artificial como se ela desse liberdade aos indivíduos diante do império do anticristo. Mas por que um tecnocrata bilionário, por trás dos pagamentos remotos, da inteligência artificial e de sistemas de monitoramento de aeronaves autônomas, sistemas de monitoramento e Big Data no mundo, está interessado na pauta da escatologia e muitos crentes não estão nem aí? Eu estou bem aí, estou bem por dentro, estou trazendo vocês para esse papo. Então, as coisas estão muito, muito conectadas. Eu vou te olhar o tempo aqui porque eu não quero passar dos 8 minutos nesse vídeo. Então, a questão da Albânia, que é, olha aqui, ó, vou ler um texto para vocês aí da revista Time. A revista Time diz assim, ó, o primeiro-ministro do mundo com tecnologia de inteligência artificial testa o futuro do governo. Em setembro, a Albânia nomeou um sistema de inteligência artificial para um cargo ministerial, um cargo público, algo inédito no mundo, chamado de Diela, palavra albanesa que significa sol, a palavra utilizada para sol. O sistema foi declarado ministro de Estado para a inteligência artificial e incumbido pelo primeiro-ministro da Albânia de combater a corrupção em contratos governamentais. A indignação se instalou. O partido de oposição da Albânia rotulou a IA de fantasia propagandística e está contestando a sua nomeação na justiça. Alguns me rotularam de inconstitucional, porque não sou um ser humano, disse Diela, em um vídeo de resposta, aparecendo em 2 telões como uma mulher em trajes tradicionais para discursar no parlamento. Isso me magoou, ou seja, a inteligência artificial dizendo que estava magoada, expressando sentimentos que não são característicos de placas de silício, circuitos eletrônicos. É uma inteligência artificial. Agora, só alguns pontos aqui para vocês. E por que isso deve ser interessante e relevante? Porque vamos olhar para o que vem a seguir. Primeiro, a IA vai legislar. Gradativamente, os governos vão criar mais inteligências artificiais e vão inserir a inteligência artificial para legislar. A inteligência artificial já está sendo utilizada para substituir os seres humanos em decisões que envolvem fé, que envolvem ética e processo produtivo. Depois vai substituir completamente na inteligência criativa. O que vem a seguir? A hiperconectividade com o 6G. Tudo vai estar interconectado quase que em real time, e os chips neurais, que serão, segundo eles, muito superiores a um cérebro humano, segundo eles, porque eles odeiam a criação divina e precisam tornar o homem imortal. O Jared Kushner chegou a dizer, desculpe mencionar o nome dele mais uma vez, não é porque eu acredito que ele seja um anticristo não, tá? Já falei isso para vocês, estão careca de saber da minha posição. Mas ele é uma figura que está tendo seu papel aí nas páginas da escatologia. Ele disse numa entrevista a um jornal norte-americano, ele disse assim, eu tenho que cuidar da minha saúde, porque a nossa geração vai ser imortal. Ele mesmo disse. O Elon Musk já falou a mesma coisa. E muitos outros. Eu não estou falando das substâncias que eles tomam para poder rejuvenescer. Eu estou falando da busca pela imortalidade, além da criogenia. É a própria inteligência artificial se auto-aprimorando e aperfeiçoando o ser humano para tal. E aí é não morrer na memória, ou seja, na alma. Eles vão pegar essa alma e vão transferir para um humanoide. E o ser humano será, então, imortal nesta alma. Ou seja, essa persona nas redes sociais, as suas ideias, a sua fala, a sua visão de mundo vai estar no humanoide, que está aí sendo produzido em larga escala. Ou seja, mesmo diante disso tudo, Deus continua soberano, e a Bíblia diz que Jesus vai destruir tudo isso com o sopro de sua boca. Vamos só concluir esse vídeo fazendo a ressalva de que existe o lado bom, existe o lado benéfico da tecnologia. E nós, que temos o Espírito Santo da verdade, devemos utilizar a tecnologia, não fechar os olhos, não criar repulsa, mas utilizá-la para o conhecimento, para o bem, acelerar processos, mas também pregar a verdade.
entrar onde naturalmente não conseguiríamos. E a tecnologia nos permite. Inclusive, você está me assistindo por causa da tecnologia. Estou utilizando bastante tecnologia. Então, devemos ter um olhar mais amplo, mais macro para essa questão e aproveitarmos e utilizarmos para o bem. Mas sabemos que em algum momento isso estará na mão da besta, que fará sinais. Talvez esses sinais, você está imaginando multiplicar peixes, pães, como os sinais bíblicos, mas talvez estes sinais sejam aparecer em vários lugares. Hologramas, projeções no céu. Talvez sejam sinais, pessoas que eram surdas voltarem a ouvir, através de implantes cerebrais, de chips cerebrais, através do conhecimento, como Daniel profetizou, da multiplicação do conhecimento. Então, tudo está diante dos nossos olhos. Devemos fazer as ressalvas para não entrar numa neura de que tudo é anticristo, de que tudo é escatologia, mas olharmos para isso com sabedoria, percebendo que isso estará na mão da besta, da imagem da besta que vai falar. Entendeu a jogada? Vou parar por aqui. Esse fato foi extremamente curioso e eu vim comentar com vocês como que pode, a minha expressão, pode ter uma conexão séria com a escatologia, né? E o último grande império que vai surgir, que vai ter a tecnologia nas mãos. Porque quem controla a tecnologia controla o futuro e o anticristo vai controlar a tecnologia. Paro por aqui. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Com sabedoria, com cautela, mas tendo a visão bem aberta para essas coisas. Um abraço. Tchau, tchau.